Bem, pessoal, boa noite. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? De acordo com o horário que vocês estiverem assistindo. Quem vos fala aqui é o professor Damião Inácio, tá? Na abordagem da disciplina de Física Radiológica e Instrumentação Nuclear. Dando continuidade à abordagem dos detectores gasosos, tá? São detectores que trabalham a partir da ionização de gases que estão presentes no interior desse detector. Aula passada nós falamos sobre a câmara de ionização, né? Que é o detector que funciona no primeiro nível da voltagem aplicada, né? Entre 100 e 300 volts, aí, como eu falei para vocês na aula passada. Nós estamos abordando de uma forma, na verdade, essa disciplina de instrumentação nuclear, ela vai ser a disciplina que vai introduzir esses detectores. Depois nós vamos aprender a fazer cálculos e tal e definir o seu funcionamento mais especificadamente, certo? Esse primeiro momento é apenas um conhecimento e a gente ter a noção geral de como é o funcionamento desses detectores e qual a diferença do funcionamento desses detectores quando comparado, por exemplo, o detector da câmara de ionização, que funciona em uma faixa de tensão, e esse detector que eu vou abordar hoje, que é o detector chamado de detector proporcional, tá? Então, o detector proporcional, ele é um detector também gasoso, tá? Ele tem uma câmara, lembrando que o detector da câmara de ionização, eu vou ter essa câmara também, e no interior dessa câmara eu vou ter ar, né? Eu vou ter o ar como agente que vai ser ionizado para gerar o par de íons que vai ser contado, né? Já no detector proporcional, eu vou ter um outro tipo de gás, vai ser um gás inerte, vai ser um gás que não vai ser o ar, na verdade vai ser um gás nobre, podendo ser o criptônio ou o argônio, certo? Então já tem primeira diferença aí. Outra diferença, como nós vemos aqui nesse gráfico, a câmara de ionização, ele vai ter um patamar. O que significa? De acordo com a ionização, ele vai ter a sua contagem, tá? Então, independente de eu variar, de eu fazer a variação entre 100 e 300 volts, por exemplo, na aplicação da tensão, eu vou contar todos os pares de íons gerados, né? Eu vou ter um patamar de contagem, certo? Já o contador proporcional, ele se denomina dessa forma porque ele não tem um patamar, como a gente pode ver. Ele vai ter uma ascendência, né? Onde, de acordo com a variação da tensão, nós vamos variar também a contagem, tá? Temos faixas e nós temos também uma proporcionalidade entre a energia do feixe e o número de íons coletados, tá? Como assim, professor? Por exemplo, na câmara de ionização, eu vou contar todos, né? Já no contador proporcional, quanto maior for a energia, mais íons eu vou gerar. Consequentemente, eu vou ter uma contagem diferenciada. Então, como nós podemos fazer? A gente pode empregar esse detector proporcional para diferenciar tipos de radiação e diferenciar a energia dessa radiação incidente nesse gás nobre inerte que está lá dentro da câmara, tá? Então, a gente consegue fazer a diferenciação entre tipos de radiação e diferenciação entre energias. Então, isso aí é o grande diferencial do detector proporcional. Ele vai gerar uma proporcionalidade de íons de acordo com a energia incidente, certo? Qual é o outro diferencial desse detector proporcional? Também gasoso, mais uma vez enfatizando. Nós vamos ter um modo de funcionamento diferente, onde vou ter uma amplificação do sinal gerado no interior da câmara gasosa, tá? Como assim? Ele vai gerar um elétron, tá? Vai gerar um par, na verdade, né? Ânion-cátion, que é um par iônico, um par de íons, que foi gerado a partir da incidência da radiação, e esse elétron ele vai ser acelerado em direção ao polo positivo. Lembrando que elétrons na carga negativa vai ser atraído pelo polo positivo, que a gente chama de ânodo.
Como esse sinal vai ser, como essa tensão vai ser maior, o que vai acontecer? Esse elétron vai se deslocar com maior velocidade quando comparado à câmara de ionização. Então, a radiação atinge a câmara gasosa, ioniza o gás, esse gás vai gerar o elétron, esse elétron vai ser acelerado em direção ao ânodo, tá? Como eu posso mostrar aqui, ó. Então, passou a radiação, ionizou, né? Eu tenho uma partícula ionizada, o elétron, ele vai ser atraído em direção ao polo positivo, que é o ânodo. Igualmente o funcionamento da câmara de ionização. Só que o que vai acontecer? Como a tensão aplicada é bem maior, esse elétron ele vai se deslocar com uma velocidade bem maior também. Então ele vai ter uma energia cinética maior. Consequentemente, quando essa energia cinética encontrar outros elétrons no meio do caminho do próprio gás, eu vou ter uma onda de ionização, tá? Então, um elétron vai ionizar outros átomos, esses outros átomos vão gerar elétrons que, por sua vez, vão ionizar outros átomos. Isso aqui a gente chama de avalanches de ionização, tá? Ou avalanche Townsend. Então, avalanche Townsend significa isso, significa que esse elétron que foi gerado, ele vai ionizar. Isso aqui é tudo dentro da câmara, tá, pessoal? Então, gerei um elétron, esse elétron ionizado, ele vai se deslocar com uma velocidade maior devido eu ter uma maior tensão aplicada, e essa velocidade vai ser transformada em outras ionizações, e sempre proporcional, ó, ionizações proporcionais a esse elétron que foi gerado. Então, por isso que amplifica-se o sinal, certo? De 10 até 100 mil vezes é amplificado esse sinal aqui. Aliás, de 100, né, até 100 mil vezes é amplificado esse sinal, o que vai nos dar uma contagem mais precisa, podemos dizer assim, ok? Essa aí é a principal diferença entre câmara de ionização e detector proporcional, o seu tipo de funcionamento, tá ok? Um abraço a todos. A próxima aula vai ser sobre detector Geiger-Miller. Preste atenção, ó, vocês já estão observando que a gente vai usar esse gráfico para tudo. Então, ó, câmara de ionização está nessa faixa, contador proporcional está numa faixa de tensão. Depois eu vou ter o que? Detector ou contador Geiger-Miller, que é o mais famoso, certo? Então, esse detector Geiger-Miller, ele vai estar na faixa de tensão bem maior. Então, isso aqui que a gente está falando, essa avalanche Townsend, vai também acontecer, porém vai acontecer de uma forma bem mais energética, digamos assim, gerando aí outros tipos de reações, que eu vou abordar na próxima aula.